Oi gente, meu nome é Luiz e hoje a gente vai continuar o estudo das áreas, certo? Então vamos lembrar rapidinho aqui, ó, a gente tem um triângulo ABC com uma base B e uma altura H e a gente já sabe como é que calcular a área de um triângulo assim, né? Usando essas duas variáveis. Então a área do triângulo ABC é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então a gente começou assim. Na verdade, a gente começou um pouquinho antes, né? A gente viu que fazia sentido calcular a área de um retângulo, como sendo a base vezes a altura, e disso para um paralelogramo não era muito difícil, e viu que todo triângulo é metade de um paralelogramo, né? Por exemplo, se a gente quiser transformar esse triângulo em um paralelogramo, a gente pode desenhar um outro exatamente igual a ele aqui, congruente, e a gente vai ter um paralelogramo, logo a metade da área dele, base vezes a altura dividido por 2, vai ser a área do triângulo. E aí depois a gente começou a construir vários conhecimentos em torno dessa fórmula, né? Dessa expressão aqui, dessa relação. A gente viu, por exemplo, que só com isso a gente já conseguia encontrar uma área para o triângulo em função do semiperímetro, lembra? A área de um triângulo, desse triângulo aí, vai ser com certeza igual ao semiperímetro, né? A mais B mais C, vezes o raio da circunferência inscrita aqui no triângulo. Certo? Isso era uma fórmula. A gente viu outra fórmula, né? Que se a gente pegar a circunferência circunscrita, a gente vai ter que a área vai ser igual a o produto dos lados dividido por 4R. E tudo isso a gente foi fazendo devagar, construindo sempre em cima dessa expressão. Só que essa expressão por si só, ela já te dá muito poder. Porque, por exemplo, ó, se a gente tiver um triângulo, dois triângulos que têm a mesma base e a mesma altura, eles vão ter a mesma área. A gente pode tirar proveito disso. Mas também, por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui. Aí eu vou pegar o ponto médio do lado AC. E vou ligar aqui, ó. Passar essa cerviana. Pá. Certo? Esses dois triângulos menores que eu formei, eles têm a mesma altura, né? Ó, distância do lado pro verso oposto. E a metade da base. Então, com certeza, esses dois triângulos, né, se eu chamar esse ponto médio de M aqui por enquanto. A área deles, ó, do AMB, vai ser igual à área do M ou do BMC. E elas vão ser igual, né, a base dividido por 2, vezes a altura dividido por 2. Né? Então tem um sobre 2 no começo de tudo, vezes a base dividido por 2, vezes a altura. Certo? Então isso tudo aqui vai dar pra gente a área do triângulo original, né? Ó, base vezes a altura dividido por 2, dividido por 2. Então vai ser a área de ABC, melhorzinho, a área do ABC sobre 2. Então a gente tem que sempre estar pensando em como se aproveitar dessa expressão, né? Então, se tem base metade, a área vai ser metade, se a altura for igual. Se tem a altura metade, mas a mesma base, a área vai ser metade. Se tem a mesma base e a mesma altura, podem até ser triângulos diferentes, a área vai ser igual. Certo? Então a gente vai construir em cima dessa ideia e ver alguma aplicação agora. Então vamos lá, aplicar essas ideias. Eu trouxe um probleminha aqui e a gente vai ler junto. Ó, como na figura, certo? Então a figura está dada, isso é importante, né? Porque às vezes não tem todas as hipóteses para deixar o problema único, então está aqui a figura. E pertence ao lado AB. E pertence ao lado AB, tá certo. C pertence ao lado FG. C pertence ao lado FG. Então, dado só isso, né, e a figura, claro, ele quer que a gente prove que os paralelogramos ABCD e EFGD têm a mesma área, certo? Então isso também, a pergunta está aqui no final, né, a questão, mas isso também faz parte das hipóteses, né? Esses dois caras são paralelogramos. Então, o que é que a gente tem, né, desde o começo? ABCD é um paralelogramo, DEFG também é um paralelogramo e E pertence a AB e C pertence a FG. E tudo que a gente tem que fazer é provar que esses dois paralelogramos têm a mesma área, tá? Então vamos pensar um pouco. Ó. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai traçar essa reta EC para perceber uma coisa. Tracei a reta EC. Agora olha para o triângulo DEC. Certo? Agora a gente vai olhar como se DE fosse a base dele. Certo? Então vou para esse lado, ó. A base
desse triângulo e a altura desse triângulo são as mesmas do paralelogramo EDEFG. Então, como a área dele vai ser base vezes altura sobre 2, a área dele é a metade, tá? Então, a gente tem que a área desse triângulo aqui que eu vou pintar, ó, ela é a metade da área do paralelogramo DEFG. Então, pegar a área do DFG, divide por 2. Certo? Tudo certinho, né? Ó. Olha para o paralelogramo como esse sendo a base e a altura sendo nessa direção. Certo? Mas, por outro lado, se a gente olhar para o triângulo, de novo, o mesmo triângulo DEC, se a gente olhar para a base dele sendo isso, ele vai ter a mesma base e a mesma altura do paralelogramo ABCD. Logo, a área dele também vai ser metade dessa outra área, né? Então, a gente vai ter que a área desse triângulo é igual a metade do paralelogramo ABCD. Então, só resta uma possibilidade, né? Esses dois paralelogramos seriam a mesma área. Paralelogramo ABCD tem a mesma área do paralelogramo DEFG. Certo? E aqui a gente está fazendo uso desse tipo de ideia que a gente falou no quadro passado. Mas eu ainda vou voltar lá e vou fazer mais um comentário sobre isso para você fixar de verdade. Então vamos encerrar esse vídeo com um breve comentário. Olha, aqui a gente tem duas retas paralelas, né? Eu vou indicar assim, ó, que elas são paralelas, tá? E eu marquei um segmento AC, tá? Agora, preste atenção. Esse triângulo, ele tem base AC e altura a distância entre as retas. A mesma coisa desse daqui. E se eu prolongar as retas desse daqui, certo? Todos esses triângulos que eu desenhei, eles têm a mesma área, porque eles têm a mesma base, AC, o segmento AC que está aqui embaixo, e a mesma altura que é a distância entre as retas, tá? E é basicamente isso que a gente usou no problema passado, né? A gente fez o seguinte, ó. Deixa eu deixar bem claro aqui pra gente entender que esse é o tipo de raciocínio, né, de estética que a gente está aplicando nos problemas, sempre procurando coisas desse tipo. Então, eu tinha um paralelogramo, certo? E a gente já sabe da definição da área do triângulo, né, que a gente fez uma aula só sobre isso, que quando a gente traça a diagonal do paralelogramo, esses dois triângulos são congruentes. Logo, esse triângulo aqui é a metade da área do paralelogramo. Mas não só esse, né? Qualquer um triângulo que eu pegar um vértice no lado oposto, vai ter a área metade da área do paralelogramo, pelo simples fato de que eles têm a mesma base e a mesma altura, tá? Então é esse tipo de ideia que a gente está procurando, sempre procurando triângulos que têm a mesma base e a mesma altura, ou paralelogramos ou retângulos. Isso vai facilitar a gente a transladar a ideia da igualdade de área para outros cantos, tá certo? Então é essa a aula de hoje, até a próxima.